bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Deixa seu like e no seu comentário aqui hoje eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você lembra quando foi a última vez que você dormiu profundamente, que teve aquele sono reparador, que você acordou de manhã, descansado? Me fala aqui nos comentários, quando foi a última vez que você viveu essa noite dos sonhos na sua vida? Hoje o assunto do Dane-se é exatamente esse: o quão importante é dormir bem. E na hora de escolher um colchão, você sabe como escolhe um colchão? Muita gente ainda desconhece os macetes para escolher um bom colchão, mas hoje, aqui no Dane-se, você vai aprender a escolher o colchão e também saber se não está na hora, quem sabe, de você trocar o seu. Vamos saber com quem? Com ela, Débora Fernandes, que é a nossa convidada de hoje, diretora executiva do INER, que é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso, e uma referência feminina no tema ecossistema do sono. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Obrigada, fico feliz que você aceitou o nosso convite. Ecossistema do sono tem a ver o quê? Com o ambiente em que a gente vai dormir, é isso, Débora? Não necessariamente, Anne. O ecossistema do sono, existe uma pesquisa feita pela McKinsey e eles apresentaram que o sono ele pode atuar em 3 pilares, que é o tratamento terapêutico, onde especialistas em saúde, como médicos, fisioterapeutas, nutrólogos, eles atuam nesse pilar do tratamento terapêutico. O segundo pilar é o pilar da higiene do sono, onde a gente olha mais para a nossa alimentação, para os nossos hábitos do dia a dia, yoga, atividade física, enfim, tudo aquilo que você pode melhorar no seu cotidiano para que você possa ter uma boa noite de sono. E o terceiro e último pilar é o pilar da otimização do ambiente. É super importante que você tenha um ambiente preparado para que você possa ter esse sono restaurador que você falou. Então, por exemplo, a luminosidade seja uma luminosidade mais adequada, não uma luminosidade branca que vai te despertar ao invés de te impulsionar a entrar num relaxamento maior. Você também tem que ficar atento com relação à temperatura do quarto. Por exemplo, cidades muito quentes, se você não tem uma temperatura adequada, um controle adequado dessa temperatura também pode impactar. Enfim, são vários fatores que estão nessa otimização do ambiente e há algum tempo nós já estamos falando a respeito desses 3 pilares e no INER a gente cuida aí desse terceiro e último pilar, que é a otimização do ambiente, trazendo o colchão como protagonista. Legal. Você fala de ambiente, é muito engraçado, né? Porque quem é mãe aqui vai se identificar. Quando o bebê nasce, a casa inteira se prepara para esse momento, né? Sim. Então, assim, é o momento do soninho, tem o momento do banho para relaxar. Aí você já vai preparando o quarto, bota aquela luzinha, tem o ar-condicionado na temperatura certa. E aí a criança entende o que é dia, o que é noite, o que é hora de dormir, até para os pais poderem dormir também, descansarem. Mas aí a gente vai crescendo, eu não sei o que acontece, a gente esquece desses detalhezinhos que a gente ensinou para os nossos filhos, né? E que a gente, com o tempo, vai perdendo. Eu vou me revoltar aqui, agora virei adolescente, virei adulto, eu faço o que eu quiser, não tem pai e mãe para me controlar. Só que nesse caso a gente joga contra a gente, né? Porque para a gente ter uma saúde realmente do sono, esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Total diferença, Anne. É legal você tocar nesse ponto em relação às faixas etárias e a forma como a gente se relaciona com o sono diante das diversas fases da nossa vida. Um dado super importante e relevante é que hoje, segundo um estudo executado pela Fiocruz em 2023, mais de 70% da população brasileira tem algum tipo de distúrbio de sono. E distúrbio de sono podem ser inúmeras coisas, tá? Então pode ser desde a insônia, que é a campeã no ranking mundial, sendo 45% das pessoas da população mundial tem insônia, sendo 15% uma insônia considerada grave, crônica, né? E aí a gente passa pelo bruxismo, pela apneia, né? Então são vários aí, o terror noturno, então são vários os distúrbios do sono que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Mas a gente não pode esquecer que o sono,
ele é vital, ele não é só uma questão de bem-estar. Há pouco tempo, algo em torno de 10, 12 anos, que a medicina passou a se aprofundar nesse tema. Eu não sou médica, né? Mas eu sou uma profissional de marketing e negócios que precisei, como uma boa marqueteira, fazer uma imersão nesse ecossistema do sono para poder ter o entendimento de consumo aí das pessoas que compram e vendem colchões, porque a gente certifica qualidade de colchões. E aí, quando a gente olha para esse universo todo e olhando como é tão recente a imersão da medicina nesses estudos, você fala, opa, temos aí uma oportunidade. E, assim, os dados são alarmantes. Além dos 70% das pessoas que têm insônia no Brasil, a gente fez uma busca em maio desse ano no Google. Qual a quantidade de buscas que tinha no Google aqui no Brasil com o termo remédios para dormir? 29 milhões de buscas tinham sido executadas. E aí, quando a gente faz um comparativo, tem uma medicação, não sei se eu posso falar o nome. Pode. O Zolpidem. Uhum. Essa medicação, nos Estados Unidos, o Google apresentava um número de 19 milhões de buscas versus 52 milhões de buscas no Brasil. Então, esse dado é um dado alarmante. E aí a gente volta nas faixas etárias e a forma como a gente se relaciona com isso. É uma questão de educação, como você bem disse. Quando bebê, a casa se prepara para poder receber aquela criança, ninguém fala, as luzes são todas baixinhas, mas aí ao longo da vida as coisas vão se modificando, né? Até que a gente chega numa fase da vida que é a história que as pessoas falam, deixa para dormir quando morrer, porque quando eu morrer eu vou ter o resto da vida para dormir. Só que não é bem assim, porque a gente vai acarretando aí consequências ao longo da vida. E eu acho que realmente o que falta é essa conscientização. Nem mesmo quando você vai a consultórios, justamente por ser uma ciência estudada há não tantos anos assim pela medicina, não existe ainda essa preocupação tão latente, mas você também começa a observar hoje uma movimentação diferente. Em qualquer lugar que você vai, seja na academia, no nutricionista, na farmácia, perguntam como está o seu sono. Porque, de novo, o sono é vital, ele faz parte da sua restauração celular, né? E da sua restauração de memória também. A gente sabe que tem um monte de coisa que influencia numa qualidade do sono. E aí eu vou pegar o gancho do colchão, já que você falou que ele chega num lugar de destaque, né? Sim. Quanto avançamos nessa qualidade dos colchões no Brasil nos últimos anos, assim? Olha, Anne, hoje no Brasil a gente tem uma competitividade para esse mercado colchoeiro muito alta, tá? Hoje são mais de 400 indústrias fabricantes e montadoras de colchão no Brasil. E, infelizmente, a gente não pode dizer que aconteceu uma movimentação tão positiva assim de todo o mercado para a qualidade. Por essa razão que ainda sobrevive um certificado como, por exemplo, o Proespuma, que existe há 40 anos e ele nasceu justamente para ser um balizador de mercado, né? Então, há 40 anos atrás, dentro dos colchões, às vezes eram colocadas grama, não tinha um padrão, uma uniformidade na construção desse produto. E aí nós entramos com isso e hoje nós ainda temos situações dessa forma. Então, a gente pode encontrar hoje colchões que tem aí plástico dentro do colchão, você encontra colchão, numa última operação que aconteceu do Imetro, foi encontrado até concreto, né? Mas isso é aquilo que é ruim e a gente tem uma competitividade por preço no mercado. Mas aí a gente olha para aqueles que estão fazendo a coisa que tem correta, da forma correta, e estão evoluindo e buscando essa evolução, né? Então, ao longo desses 40 anos, nós no INER desenvolvemos um estudo que é a tabela de biotipo. E essa tabela de biotipo, ela faz uma correlação entre o peso e a altura da pessoa, e quando você cruza essa informação de peso e altura, você encontra a densidade ideal para ser o suporte do seu corpo. Então,
Obviamente que ao longo do tempo, novas tecnologias vêm aparecendo, como, por exemplo, espumas especiais. Então, antigamente você não ouvia falar de uma espuma viscoelástica. A espuma viscoelástica é uma espuma de memória, onde você pressiona e ela guarda a memória da pressão e de repente ela volta. Sabe aquela sensação de quando a gente vai num hotel desses bem deliciosos e a gente fala assim, nossa, eu tô dormindo na nuvem? A espuma, a visco, ela pode, numa composição, te trazer essa sensação de conforto. Assim como a gente tem a oportunidade de colocar partículas de gel nas espumas que podem proporcionar um frescor maior, enfim. Existem diversas combinações aí que podem acontecer para poder trazer mais tecnologia, mas eu acho que a gente tem que voltar um passo atrás ainda, que é ensinar as pessoas a como comprar esse colchão ideal. Então, vamos ensinar a galera como comprar o colchão ideal. Primeiro, tem que olhar esses 2 certificados, Inmetro e ProEspuma. Exatamente. Toda empresa legalizada no Brasil, obrigatoriamente, tem que ter o selo do Inmetro. Né? É uma certificação compulsória, ou seja, obrigatória. E algumas marcas possuem produtos homologados que recebem o certificado ProEspuma. O certificado ProEspuma, ele tem parâmetros mais elevados que a exigência do Inmetro, assim como uma metodologia de auditoria também bastante diferenciada e que nos proporciona prestar uma consultoria e atuar numa melhoria contínua dos produtos. O que mais que eu devo olhar, então, na hora de escolher meu colchão? A tabela de biotipo, para entender se a densidade da espuma do colchão que você está comprando ela é adequada para suportar o seu biotipo. Lembrando que a nossa estrutura corporal, ela tem algumas partes que são mais pesadas. Nosso quadril, né? E essa nossa região. E aí a gente tem essa composição de peso e altura que tem uma variação. Não é porque você é mais alto e mais pesado que a sua densidade é mais alta. Às vezes não. Né? Então, esse estudo foi desenvolvido para que tenha esse direcionamento. E esse suporte de peso, ele vai permitir que a sua coluna ela fique reta. Quando a gente tem um colchão com a densidade inferior, a tendência é que o peso vá proporcionando essa deformação da espuma e vai afundando o seu corpo e a sua coluna, ela começa a ficar em curva. E isso, ao longo do tempo, começa a te trazer algum mal, não te traz benefício. Ao passo que, se você compra um colchão com uma densidade mais elevada, da mesma forma, a espuma não vai acolher o seu corpo, as partes mais pesadas da forma como deveria. E ela é como se você deitasse no chão, né? E aí ela vai colocar a sua coluna no sentido oposto daquele que foi deformado. Também vai entortar de uma certa maneira. Então, a gente precisa tentar manter de uma maneira mais retilínea e isso você consegue identificar através da densidade que tem lá na tabela de biotipo. Ou seja, essa coisa que tem gente que gosta de colchão mais mole, tem gente que gosta de colchão mais duro. Isso na hora de comprar o colchão não tem que entrar nesse mérito. Até dá para você comprar um colchão mais mole, desde que dentro da densidade que aguente seu peso. Dá, sim. Dá? Excelente pergunta essa, porque as pessoas confundem muito, Anne, a densidade do colchão com o tipo de conforto do colchão. Se ele é mais macio, se ele é intermediário ou se ele é firme. O que é importante saber é que o que significa densidade? É a quantidade de massa por metro cúbico. Então, eu sempre faço a seguinte analogia. Imagina que você tem um liquidificador com uma massa. E dentro desse liquidificador, você tem uma quantidade de massa específica que precisa caber dentro daquele bol, entendeu? Então, você está mais denso para poder caber dentro daquele bol, ou você tem uma densidade menor, ela vai ficar um pouco mais rala. Né? Então, essa quantidade de massa por metro cúbico para poder encher aquela forma. Então, as densidades menores são as, teoricamente, mais ralas, né? Com menos massa por metro cúbico. E as densidades maiores são as que são mais consistentes. O que acontece? Quando a gente está essa história da densidade, você pode ter uma densidade, por exemplo, uma densidade de bebê indicada para bebê, que é o 18, é uma baixa densidade. Você pode incluir na formulação ali no nosso liquidificador um aditivo químico que vai proporcionar uma firmeza, uma rigidez. Mas aquilo é só algo que vai maquiar aquela espuma. Então, ela não é mais firme ou menos firme.
né? Então, por essa razão que é importante você olhar sempre no memorial descritivo do colchão qual é a densidade daquele colchão e se ela está indicada, porque o conforto, ele pode ser firme com uma densidade baixa, ou pode ser macio com uma densidade alta. Essa composição, essa tecnologia que a gente falou lá no começo, que pode proporcionar esse tipo de conforto. Existe tempos em tempos que eu tenho que trocar o colchão? Olha, os fabricantes oferecem, primeiro, 1 ano de garantia, que é o que é exigido em lei, né? E tem uma recomendação que é a cada 5 anos. Mas, de novo, tudo a gente volta na tabela de biotipo. Sim. Se você comprou um colchão que não está adequado para o seu biotipo, a probabilidade desse colchão se deteriorar num curto espaço de tempo, ela é muito maior. Então, você pode comprar a melhor marca de colchão que você julgue. Mas se não for um produto adequado para você, não vai funcionar, né? É o que eu falo sempre. Você vai numa loja para comprar uma calça jeans. Meu número é 42. Se eu chegar numa loja e comprar o 38 e fizer ela entrar em mim, o que vai acontecer? Ela vai rasgar, né? Então é a mesma coisa. Colchão é a mesma coisa. Eu não tinha noção disso. Eu achava comprar o mais caro que é o melhor. Não necessariamente. Não necessariamente, se não tiver a densidade correta. Que loucura. E tem uma coisa também que muita gente acaba suando muito à noite. E aí, hoje em dia, tem toda uma tecnologia também por trás desses colchões, né? Que tem uma área 3D que eles chamam em volta, que é para o colchão ventilar mais e tudo mais. Que dá maior durabilidade também para o colchão, né? Exatamente, tem um respiro, né? Aí essas opções são as opções dos colchões de mola, Anne. Porque você imagina, quando a gente está falando de colchão de mola, você não tem um bloco de espuma inteiro ali. Você tem uma circulação de ar que transita ali entre aquelas molas. E aí a gente tem na lateral dos colchões as ventilações para que os ácaros não permaneçam ali e possa proporcionar essa maior ventilação dentro do colchão. E o colchão de mola é bom porque tem aquela coisa de que um lado mexe e outro lado não mexe, né? As molas ensacadas. Ensacadas. Normalmente a gente recomenda que quando a pessoa vai dormir, um casal, que tenha realmente um colchão de mola, principalmente quando tem um biotipo diferente, né, um do outro. Porque você consegue fazer uma composição de suporte de peso para aquele que é mais pesado, né, com o nível de conforto que esse colchão pode oferecer. Então, por exemplo, a densidade para o meu marido é uma densidade 40 e a minha densidade é uma densidade 33. Então, a gente compra um colchão de molas ensacadas, que vai te proporcionar essa movimentação, só que o outro não se movimenta enquanto eu me movimento, de acordo com a densidade dele, porque a gente tem que pensar que não adianta a mola trazer um suporte de peso, algumas marcas falam que até 240 quilos. Se a espuma que vai acima da mola não suportar aquele peso, não vai adiantar nada a mola ser super parruda e suportar os 240 quilos. Então, essa espuma que vai acima das molas proporcional ao meu marido, por exemplo, que é um D45, e aí a gente entra num ponto de equilíbrio na camada de conforto, que é aí a sensação de conforto proporcionada. Então, se aquela densidade é uma densidade mais alta para mim, eu naturalmente vou buscar um conforto que é um conforto do intermediário para o mais macio, porque isso vai me acolher, esse colchão vai me acolher de uma forma melhor. Acontece muito em alguns casais que pega a densidade do colchão de acordo com o biotipo da mulher, porque naturalmente nós mulheres que entramos nas lojas e a gente fala, ai amor, é esse que a gente quer. É isso então, que a gente quer. Decidido, estou indo ao caixa. E pronto, e ele diz sim, tudo bem, mas é muito comum você observar que os colchões de casal, eles são deformados do lado do marido, que normalmente não necessariamente, mas normalmente é o mais pesado. E aí dá dor na coluna, e aí tem que trocar o colchão, porque o colchão que você escolheu não é bom, e agora tem que trocar o colchão e tudo mais. Que comprar colchão. Mas você tá falando, é muito engraçado, porque no programa do Faustão, eu fazia muitos merchans da Castor, sim, que é uma das parceiras, inclusive, né, que tem não só o selo do Inmetro, mas também do Pro
Espuma, Sim. que comprova essa qualidade. Então você está falando aí da né, área 3D, o gel, as molas ensacadas, tudo isso a Castor tem, né? Que eu acho muito… E realmente eu tive mais contato com os colchões deles e eu vi na prática a diferença que é isso, né? Sim. E aí chegava em casa e falei, nossa, meu colchão não é assim, caramba, preciso trocar de colchão. Mas você para e pensa num negócio que você usa todo dia e que você passa grande parte da sua vida em cima de um colchão. Então tem que ter um colchão de qualidade. E aí eu quero te perguntar o seguinte, Débora, porque ainda colchões, até para desmistificar, porque a Castor a gente tinha muito isso também de falar, né, que você tem para todos os tipos e todos os bolsos. Uhum. Dá para você comprar um bom colchão com um preço justo e honesto também? Com certeza. E foi como eu disse, hoje o mercado é enorme, existem inúmeros fabricantes, mas dentre os fabricantes que estão com a gente na ProEspuma, a gente tem marcas que são muito conceituadas, são marcas, todas as marcas têm mais de 60 anos, exceto uma delas que tem 34, que também já é Bastante tempo. Né? De uma época que o mercado ele não era tão nichado, né? Então eu atendo o segmento premium ou o segmento luxo, ou uma zona de combate que a gente fala, que a gente usa muito no varejo. Então, todas essas marcas, elas oferecem, né, os produtos de entrada, que são produtos que têm um valor mais acessível à população, mas não necessariamente são preços extraordinários. Óbvio que quanto mais tecnologia, quanto mais estrutura você vai colocando, os valores vão se alterando. Mas sim, hoje é possível fazer uma compra de um colchão de excelente qualidade, com certificação voluntária, como do ProEspuma, por exemplo, com valores de mercado bastante competitivos. Você falou que o lado do homem sempre deforma mais rápido que o lado da mulher. Mas a mulher, no final, é a que sofre mais com essa coisa do sono, né? Sim. Por que a gente sofre tanto? Olha, tem uma questão, primeiro, que é quando você está acompanhada e normalmente os homens têm a apneia, que resulta em ronco, e aí os homens têm uma tendência a negar que roncam, né? E a mulher acaba… Filma, grava, prova pra ele. Expulsa ele do quarto. É assim que acontece. E aí a mulher passa a ter um sono mais fragmentado. Mas além disso, biologicamente, a mulher tem algumas outras questões que também é biológica e sociais, né, na verdade. Biologicamente tem a questão hormonal que influi muito na questão do sono feminino. Então, quando a gente está numa fase reprodutiva, por exemplo, para aquelas que têm a TPM, na fase de TPM, essa mulher, nós mulheres, se tem a TPM, pode sofrer com insônia ou ao contrário. Ou pode ter aqueles longos períodos de sono, que também não é restaurado, não te restaura, eu dormi bastante e estou restaurada. Não, já não aconteceu algumas vezes com você de dormir tanto, que fala assim, nossa, eu acordei tão cansada, eu dormi tanto, mas acordei super cansada. Então, isso acontece. A gente também, na mulher, tem a questão da gestação, que a mulher já está pronta para ter essa privação de sono, mas é realmente muito difícil aí mentalmente, né? Porque você tem que fazer essa reorganização da vida, mesmo que ser mãe, a maternidade, seja o grande sonho da sua vida. E a menopausa, né? A menopausa também é um grande vilão aí dos distúrbios do sono para as mulheres, onde a gente para de produzir tanta melatonina, que é o hormônio que nos auxilia aí com o sono, e muitas das mulheres nessa fase da menopausa acabam tendo a insônia como o principal distúrbio do sono. E aí a gente vem, né, Anne, para as causas psicossociais. Então, nós mulheres, a gente acaba acumulando aí uma série de responsabilidades que na sociedade que nós vivemos hoje ainda tem uma grande diferenciação com os homens. Então, eu sei e me coloco nessa posição de que eu sou integralmente uma única pessoa, eu tenho a minha saúde física, mental e o meu bem-estar, a minha beleza e o bem-estar. Mas a gente assume o papel de mãe, de profissional, de amiga, de esposa, de filha, e principalmente nessa faixa etária que a gente está. Cuidadora. De cuidadora. Muitos dos papéis acabam se
conflitando, não diria nem que se conflitando, mas eles estão andando em ruas diferentes e que a gente precisa fazer com que eles andem de forma harmoniosa. E isso gera uma ansiedade maior, e a ansiedade pode também ter uma relação bastante significativa com a insônia. Essa acumulação de função aí que você falou, essa seria a geração sanduíche? É a geração sanduíche, exatamente. Eu especialmente tenho aí uma história em relação a isso, né? Eu acabei, na verdade, de sair dessa fase da geração sanduíche. Que é a geração onde nós precisamos cuidar dos nossos pais. Eu tenho 2 irmãos, mas o cuidado dos meus pais ali, o dia a dia, realmente ficou comigo. A minha mãe faleceu há 2 anos e eles moravam na casa deles, mas era assim, o meu celular ficava na cabeceira da minha cama, não ficava no silencioso, ficava no volume, porque se aquilo tocasse no meio da noite, eu sabia que eu tinha que sair correndo. Porque naquela época, o meu pai já estava doente, o meu pai teve Parkinson. E é legal, eu posso compartilhar essa história aqui com certeza. Você. É legal compartilhar essa história, porque assim, como eu disse no início, eu não sou médica. E eu me coloquei nessa imersão do ecossistema do sono e aprendi muito também sobre a minha vida, sobre algumas consequências que acabaram acontecendo ao longo da vida. O meu pai faleceu no início desse ano. Meu pai tinha Parkinson e chegou até a quinta e última fase do Parkinson. E a gente descobriu que ele tinha Parkinson há quase 14, 15 anos atrás. E como começou? Meu pai tinha, à noite ele sonhava, ele tinha pesadelos, às vezes caía da cama, às vezes lutava na cama. E a gente foi achando tudo aquilo muito estranho e começou uma investigação e demorou muito para chegar ao diagnóstico do Parkinson. E por essa razão, a gente ficava muito preocupado com meu pai e eu ficava em estado de alerta ali, só que a minha mãe acabou adoecendo ao mesmo tempo e eu ficava então no cuidado dos 2. A minha mãe faleceu e trouxe o meu pai para vir morar com a gente, comigo, com o meu marido. E nessa fase, Anne, é muito louco, porque você acha que você cuida, né, dos seus pais, e eu ia todos os dias na casa deles, eu providenciava tudo para eles, mas na hora que eu trouxe para dentro da minha casa, eu pensei, como ela aguentava? Porque era bizarro, Anne, bizarro como essa história do sono impactava. E o meu pai, e a gente tinha uma campainha do lado da cama dele, e ele acordava muito ao longo da noite. No início eu achei que eu fosse dar conta sozinha, mas ele acordava a noite inteira, e ele acordava com muito medo, com muito pânico, porque eles realmente voltam a ser criança. E nessa fase que ele foi para minha casa, perdeu a minha mãe e tudo mais, ele começou a desenvolver a demência, que é uma consequência da última fase, né? E aí ele começava a ver coisas. Então tinha noite que estava entrando o exército dentro da minha casa, tinha noite que tinha uma onça dentro da minha casa, ele andava a casa inteira. Agora você imagina, eu tendo que trabalhar no dia seguinte, falando sobre sono, e não é nem que eu tinha o sono fragmentado, eu tinha privação do sono mesmo. E eu comecei a entrar, eu e o meu marido começamos a entrar num estado de exaustão total. E aí a gente começou a entender para aquilo do meu pai. E é muito difícil, porque é uma fase que a gente colocou cuidadores, mas aí eu tenho a característica de ser cuidadora mesmo, então muitas vezes eu ouvia o meu pai levantando, eu estava no quarto antes da cuidadora. E eu fiquei em estado de vigília. Meu pai faleceu em março, nós estamos agora em novembro. Final. E até hoje, qualquer barulho que acontece, eu acordo durante a noite, porque eu ainda estou em estado de vigília. Então, percebe que o meu marido não mais. Mas aquilo ficou tão impactado em mim, porque a responsabilidade do cuidado, eu entendi aquilo como meu. E são momentos da vida que ficam na gente. Por isso que a terapia cognitiva comportamental, ela é tão importante para ajudar as pessoas a sair desse estágio da insônia, desse distúrbio do sono, para poder sair disso, porque você pode realmente acarretar em outros problemas aí, inclusive a demência. Nossa Senhora, que história, hein? E aí, assim, você vê como a privação do sono realmente te leva para um lugar bem ruim, né? Muitas mães também sofrem com isso, né? Cuidando dos seus bebês e tudo mais. E aí não tem como recuperar sono perdido, né, Débora? Não tem.
Não existe um banco de sono, Anne. Eu achei que tivesse. Quis negociar. A gente tem também um programa de podcast que eu levo alguns médicos especialistas para bater um papo e para aprender. Eu me coloco na cadeira de paciente e de curiosa. Uhum. A mesma forma que eu fazia com os meus pais, sentava no médico e dizia, me conta, como que faz, como que cuida. É assim que eu faço com os meus entrevistados. E essa era a minha grande pergunta para eles, né? Como que eu vou repor o sono? Na cadeira de executiva também, às vezes, a gente acaba exagerando um pouco do trabalho e tudo mais. E aí você acha que você tem como repor isso. E não, a gente não tem como, principalmente, fazer a restauração de memória e a restauração das emoções. Porque a gente tem essa privação e a restauração das emoções e da memória, ela vem no sono REM, que é a última fase do sono. Então, você percebe que a gente não restaura. E não tem como você repor isso. No seu canal, entrevistando pessoas sempre relacionadas ao sono, e você como uma curiosa que você falou, o que mais te chamou a atenção? Você falou, nossa, eu não sabia disso, agora eu aprendi isso. Ai, Anne, muitas coisas. Eu sei que deve ter sido… Mas essa do que não existe banco de sono foi uma delas. E a história, uma coisa que eu achei muito curiosa, é a história do sono REM. Né? O sono profundo que vem antes da fase do sono REM e o sono profundo, as fases do sono profundo, elas são responsáveis por fazer a nossa restauração de imunidade, metabolismo e tudo. E o sono REM, ele faz a restauração das nossas emoções, da nossa memória. E aí, eu tinha acabado de assistir aquele filme Divertidamente 2. E aquilo não é uma animação infantil, né? É adulta, é bem adulta. É totalmente adulto e colocando ali como não protagonista, mas quase a ansiedade, que é o mal do século, né? E aí a gente coloca essa ansiedade ali como protagonista e você fala, gente… que lugar que eu coloco as minhas emoções? E foi isso que uma psicóloga especializada no sono me contou de mais curioso, Anne. Que na hora da restauração, na hora do sono REM, onde nós estamos sonhando, é o momento, sabe aquela parte do filme que são todas aquelas memórias que você joga no lixo, que você não tem que tomar contato com ela? É a hora do sono REM que a gente tem que fazer. Se você não dorme o período de tempo necessário, da forma necessária, você não chega até essa restauração. E é aí que você começa a criar os gatilhos emocionais, entendeu? Então, para mim, essa foi a parte mais curiosa de todos os entrevistados que passaram por lá. Interessante isso, hein? Agora, a tendência do mercado do sono. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes do quão importante é uma boa noite de sono para você se recuperar. Antigamente, talvez não desse tanta importância. Quando morrer, descansa. Quando morrer, dorme, que tem que dormir e tal. Você percebe isso, Débora? Totalmente. E existem, hoje, fazendo essa imersão, esse mapeamento, a gente começou a perceber que existe uma fotografia desse ecossistema do sono, onde tem atuação, oportunidades de atuação em diversos segmentos. Então, tem um segmento que é super interessante, e acabou de sair uma pesquisa do Hilton, uma pesquisa global da rede de hotéis Hilton, onde eles fizeram essa pesquisa de tendências de bem-estar. E 54% das pessoas entrevistadas em 19 países declararam que têm a intenção de fazer uma viagem com foco em turismo do sono. É uma oportunidade. Eu tenho… como uma pessoa, você viaja para dormir. Você viaja para dormir, exatamente. E os hotéis estão se preparando para isso, entendeu? Para poder, mas aí com um foco diferente. Eles estão se preparando para poder proporcionar uma boa noite de sono. Então, oferecendo um menu de travesseiros, mas também oferecendo mais qualidade ao longo do dia, qualidade de alimentação, de possibilidades de prática de meditação, atividade física, óleos essenciais, chás. Então, tudo aquilo que possa formar esse ambiente mais favorável para que a pessoa possa ter uma experiência de relaxamento. Isso mostra, de novo, o quanto as pessoas no mundo estão cansadas, estão exaustas. A gente vem dessa cultura do trabalha, né? E eu acho que agora a gente está começando a ter uma outra consciência, até mesmo em relação às consequências que a gente tem tido. Total. Agora já se encaminhando para o final, é possível em casa ter esse colchão de hotel? Porque vamos combinar, coisa boa é você viajar e ter aquela
cama gigante, aquele colchão maravilhoso para você deitar, se esparramar e se sentir realmente abraçada. Claro. Ou esses colchões, eles são vendidos exclusivamente para os hotéis? Existe isso, Débora? Existe um mercado da hotelaria, sim, é um mercado específico, mas algumas marcas oferecem esse colchão da hotelaria para a gente ter em casa. Mas, Anne, é aquela situação. Normalmente não são esses colchões que a gente leva para casa. Porque esse colchão, ele te acolhe tanto que você não sente nem vontade de levantar da cama. Aí a gente tem um outro problema, né? Que você não tem vontade de levantar. Mas sim, existe essa possibilidade de você preparar o seu ambiente do sono para que seja algo mais saudável. A organização também do quarto é fundamental, Anne. Quando você está diante daquela bagunça toda, roupa jogada no chão, você dorme com aquilo no seu subconsciente. E isso não vai te auxiliar na restauração da sua memória. Então o quarto tem que estar como para a gente dormir bem? Tem que estar bem organizadinho, né? A iluminação baixa, luzes indiretas, mais amarelas. A temperatura do quarto, uma temperatura mais adequada. Ok, se você não tem a possibilidade de ter um ar-condicionado, mas possibilita uma ventilação adequada para que o ambiente não fique tão quente, que esteja mais livre de ruídos. Enfim, buscar e ter todo esse equilíbrio para que você possa ter uma melhor qualidade do sono. Morando em São Paulo, morando numa cidade grande, né, gente? Tá fácil, Desafio. Tá fácil. O meu negócio é morar na roça mesmo, para acordar com os passarinhos. E tá tudo certo. Sonho de consumo, né? De muita gente. Olha só, a gente tá num bar, num boteco, aqui no Boteco do Tunico. E todo boteco tem as nossas bolachas de chopp. Legal. E aqui atrás tem uma frase do Dane-se. Eu queria que você lesse essa frase, não sei qual que é a sua frase, e você comentasse em cima de tudo que a gente falou aqui, Débora. Fiquei até animada. Olha, que bom. Às vezes, a melhor resposta é apenas um sorriso e um dane-se. Como que se encaixa na sua vida isso? Totalmente. Você saiu do mundo do marketing, veio se enfiar, se embrenhar no mundo do sono. Tem muito a ver isso, É né? muito desafiador, Anne, porque a gente aqui no Beck, né, a gente estava conversando, eu falei, é um desafio enorme, porque eu não sou médica, eu não sou arquiteta, eu não fui criada nesse universo do sono, nesse universo moveleiro de colchões, mas não tem nada que um sorriso não abra portas. Eu falo sempre que o nosso maior bem é o relacionamento. E a partir dessas conexões que são geradas através do relacionamento, a gente ganha um poder, a gente ganha uma força. E a porta que abre esse relacionamento é o sorriso. Eu acredito muito nisso e acho que essa é a frase. Então sorria e abra muitas portas. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É um obrigada prazer mesmo. Enorme, uma honra. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. E aproveite para se inscrever. Já manda esse episódio para algum amigo, uma amiga, familiar que está precisando melhorar essa noite de sono. Se o marido está roncando, manda para ele também. Já manda o avisinho, olha só, você ronca, eu vou te provar, não me atrapalha no meu sono, não. É isso, gente, obrigada, viu? Obrigada pela sua companhia, um beijo e até semana que vem, 8 da noite, sempre aqui no YouTube e também no Spotify.